Bom, são 7 horas e, como sempre, a gente começa no horário. Hoje a gente vai fazer mais um Sextou. A gente deu esse nome porque esse webinar é feito toda sexta-feira, às 7 horas. E para quem perdeu os outros webinars que a gente já fez, basta ir no site da Silício Publicidade, silicipublicidade.com.br. Lá você vai ter uma página só de webinars e todos os webinars que a gente fez do Sextou vão estar lá. Então hoje eu vou falar um pouco aqui para a gente entender de como a gente monta um dashboard do marketing. O que é esse dashboard? Como que a gente entende como é que esse processo funciona e como é que isso funciona para ajudar as empresas a identificarem aí as KPIs para poder acertar a sintonia fina do seu processo. Bom, para que a gente comece a falar aqui sobre o dashboard do marketing, primeiro a gente precisa entender quais são aqui os nossos pilares. Como que a gente pensou e idealizou para montar o dashboard do marketing. Primeiro de tudo, a gente aqui, pessoas. Em pessoas, a gente vai falar um pouco sobre coach, mindset e foco. Porque quando você pensa em pessoas, você tem várias formas de você entender as pessoas. Você precisa entender o comportamento das pessoas. Mas as pessoas que vão estar inseridas nesse processo, elas têm que ter o mindset delas com foco. Porque se você não tem foco e você não ajusta o teu pensamento para que aquilo vai dar certo, as coisas não dão certo. Mas quando você ajusta o teu pensamento que aquilo vai dar certo, você não desiste, você tenta, erra, conserta, tenta de novo, erra, conserta, até a hora que você acerta. E quando você acerta, você replica. Então, o mindset é isso, é adequar o teu pensamento à forma de você fazer as coisas. Isso aqui serve para as equipes, isso aqui serve para os gestores, isso aqui serve para as pessoas de C-level, serve para as pessoas que estão participando do processo. Todos fazem parte de uma corrente. Cada um é uma corrente. E onde entra o coach nessa parte de pessoas? Quando você tem alguma dificuldade, quando uma empresa tem uma dificuldade com alguém que está andando menos do que outras pessoas, a ideia é você usar o coach para entender, para fazer com que essa pessoa descubra quais são suas melhores qualidades, para que ela consiga acompanhar o grupo, para que o grupo ande homogêneo. Então, vai ter alguns momentos que você vai precisar usar o coach, vai precisar usar aí as estratégias para que aquela pessoa, fazendo one-on-one ou fazendo em grupo, para que aquela pessoa ou aquelas pessoas melhorem os processos delas e entendam em qual lugar elas se encaixam para fazer com que esse processo todo funcione. Então, com isso a gente teve aqui na nossa definição que pessoas é o primeiro pilar que a gente pensa quando vai fazer uma transformação digital. E aqui depois a gente tem os processos. Dentro dos processos, a gente vai ter o troféu de marketing de vendas, o canvas de marketing de vendas e um fluxo de automação. Tem outras coisas também dentro do processo, onde você vai entender depois como que essas coisas funcionam. Mas os primeiros nomes que a gente tem de identificar são esses, para que a gente saiba qual é a rotina que a gente tem que seguir, para que a gente monte os playbooks das empresas, para que a gente monte os playbooks dos colaboradores, para que a gente entenda ali toda a passagem da jornada de compra do cliente ao longo do nosso processo. A gente precisa ter em mente isso tudo que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então isso daí é uma parte importante do negócio, porque é aqui que você consegue montar um painel de controle para a tua empresa. A gente ainda não tem um software. No futuro, a gente tem a ideia de montar um software para poder fazer com que você tenha isso tudo já pronto. Hoje, a gente trabalha com post-it, a gente trabalha com páginas na parede, uma coisa mais arcaica, por enquanto. Mas o nosso próximo passo é fazer um software, e esse software vai se chamar Dashboard do Marketing, porque é ali que você vai entender
como que as coisas funcionam dentro da tua empresa, como que as coisas andam e caminham para que você consiga montar ali uma estrutura onde você entenda qual é o painel de controle que a tua empresa tem. Tanto em geração de lead, quanto em venda, quanto em entender como que você pode melhorar o teu processo, acertar as KPIs, melhorar as taxas de conversão. Isso tudo está dentro da parte de processos. Depois a gente tem as estratégias, onde a gente tem o inbound, que é onde você atrai essas pessoas para uma ferramenta de automação, ou você atrai essas pessoas para um chatbot, ou você atrai essas pessoas para o WhatsApp, ou você atrai essas pessoas para a rede social, dependendo de onde você traçar a tua estratégia. E tem o outbound, onde você busca essas pessoas, faz uma pesquisa prévia antes de falar com essas pessoas, se possível manda um e-mail antes de fazer uma cold call, que é o nome que a gente dá quando a gente fala com uma pessoa sem conhecer essa pessoa, sem que ela esteja esperando a nossa ligação. E depois a gente tem os gargalos. Os gargalos são o quê? Ele está onde o inbound não consegue atingir. Então, o inbound, ele funciona com e-mail, ele funciona com as outras redes sociais, ele funciona de outra forma, pelo WhatsApp e tudo mais. Mas a ferramenta de automação de marketing, ela só funciona por e-mail. Então, a gente pode usar o inbound de várias formas sem precisar usar uma ferramenta de automação de marketing. A gente pode usar o inbound até numa mídia paga, para que a gente possa trazer pessoas e atrair pessoas, seja por vídeo, por postagem, por assuntos, por entregar e-books, por qualquer coisa desse sentido. Sempre a gente pode estar pensando em levar essa pessoa através de uma conversão, que é converter uma pessoa numa página de formulário, uma página que a gente chama de landing page, e levar essa pessoa para a ferramenta de automação de marketing, onde você pode criar ali os fluxos de automação, onde você pode criar toda essa forma de você se comunicar e criar um relacionamento com as pessoas. E os gargalos são o quê? Aonde o e-mail não chega, às vezes você precisa entender que as pessoas também elas falam por outras formas, que não seja só e-mail. Então, se a pessoa não abre e-mail, a gente vai tentar ver se fala com ela pelo WhatsApp, vai ver se tentar falar com ela pela mensagem das redes sociais. Eu conheço pessoas que, se você tenta ligar para essa pessoa do telefone, você não consegue falar com ela. Mas se você manda uma mensagem no LinkedIn, ela te responde. E não são pessoas normais, assim, clientes, funcionários e tal. São os CEOs, os donos das empresas, que é difícil você chegar, porque às vezes você tem que passar pela secretária, pela gerente, por não sei quem, para chegar lá no CEO. Aí você tem o CEO no LinkedIn, por exemplo, você manda uma mensagem no LinkedIn, fala contigo, responde. Então, sem curtos caminhos para que você fale com pessoas importantes. Então, isso tudo você tem que pensar a cadência, que é a forma de você mandar aí as suas comunicações, e entender quais os canais que as pessoas falam. Isso é que a gente vem ver em estratégias. Depois a gente tem as ferramentas. As ferramentas podem ser uma ferramenta de automação, onde a gente vai fazer todo esse trabalho aí de entender quem é o nada, por e-mail, enviar e-mails para essas pessoas. Esses e-mails podem ser feitos por uma marketing ou um fluxo de automação, onde você consegue falar com essas pessoas com e-mails automáticos, mas que sejam personalizados para cada pessoa, por mais que eles sejam automáticos. Então você vai definir teu nicho, vai definir tua persona, e depois você vai falar com essas pessoas como se você estivesse falando com uma a uma, mas você está falando em massa, mas ao mesmo tempo usando aí um fluxo de automação que foi pré-montado e definido para poder falar e se comunicar com essas pessoas, principalmente usando o SPIN, que é entendendo qual é a situação, o problema, implicando essa pessoa naquele problema que ela te passou, e depois, no final, mostrando que ela tem a necessidade de comprar o seu produto. A gente tem também o CRM, que é quando a gente passa essa pessoa da ferramenta de automação de marketing como um MQL, ou faz um acordo quando a pessoa já entra no processo, entendendo de todas as coisas que você está vendendo, ela já levantou a mão e quer comprar, eu tenho um acordo que a gente chama de SAL, e a gente passa essa pessoa direto para o setor de vendas usar o CRM para acompanhar a venda dessa pessoa. Por que é importante usar o CRM? Porque o CRM vai manter as informações, e mantendo essas informações, ele vai acabar trazendo para a gente aonde a gente vai
colocar ali os dados de conversão, de passagem no processo, de tempo de estagnação, de tudo isso que eu vou falar daqui a pouco. E a gente tem outras ferramentas, a gente tem a Zenvia, por exemplo, para ajudar como canal de chatbot, canal de WhatsApp, canal de SMS, canal de outras formas de você falar com as pessoas, o chat do site. Você também tem aí ferramentas de prospecção outbound, onde você pode buscar pelo KINAI as empresas, entender quais são essas empresas. Você tem o LinkedIn, o LinkedIn na versão paga e na versão free, você consegue ali atingir pessoas e entender quais são qual é o momento daquela pessoa, qual é o momento, onde ela trabalha, o que a empresa dela está fazendo, se ela está contratando, se ela está despedindo, se ela está crescendo, se ela está diminuindo, se ela está aumentando a equipe. Então, o Sales Navigator é uma ferramenta que te ajuda, paga no LinkedIn, mas te ajuda a entender um pouco mais, tem mais filtros para que você possa entender aí quem são essas pessoas, principalmente numa prospecção outbound. Então, você tem várias ferramentas, você tem aí outras ferramentas no mercado, ferramentas de pré-venda, ferramentas de atendimento, ferramentas de gravação de ligação de vendedor, para você fazer uma análise, depois fazer melhorias nos atendimentos. Você tem aí no mercado empresas que te ajudam aí nesse processo. E por fim ali eu coloquei mídia paga, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads e outros ads por aí. Tem o Taboola, ou seja, são formas de onde você vai fazer a distribuição de todo o teu processo, só que de uma forma acelerada. Porque quando você paga, você atinge pessoas mais rápido. E quando você entende que você pode criar públicos dos vídeos, você pode criar públicos das pessoas que visitam o seu site, você pode criar públicos de pessoas que interagem com a sua rede social, e depois de criar esses públicos, você ainda pode usar os públicos semelhantes, que a gente chama de lookalike, para aumentar a quantidade de pessoas que você coloca nesse processo, aumentando, mas com um padrão. Então, você tem uma base de leads, de pessoas que você já impactou, que você criou o público, e com aquele público você cria um público semelhante, onde esse público vai ser parecido com aquele público que você já tinha na base, só que são pessoas novas, pessoas diferentes, e aí você atinge mais pessoas. Atingindo mais pessoas, você tem uma estratégia para trazer essas pessoas para o teu negócio. Ou você leva ela para a ferramenta de automação de marketing, ou você começa a trabalhar com essa pessoa no WhatsApp, ou fala com ela no LinkedIn, ou fala com ela no Instagram, ou fala com ela no Facebook. Vai depender de você entender aonde que você consegue falar melhor com essas pessoas. Eu vou mudar aqui a tela. Então, isso daqui é para que você entenda como que a gente monta, né, o nosso Canvas. Então, primeiro eu tenho um objetivo. O que é esse objetivo? Esse objetivo é o que eu quero, como é que eu vou entender quando o lead chega no meu processo. Eu preciso ter um objetivo, preciso saber o que aquele lead tem de problema, eu preciso saber quem é aquele lead, eu preciso saber se ele tem fit comigo, eu preciso saber se aquele lead ele tem ali condições de comprar meu produto. Então, o objetivo, você tem que traçar esse objetivo todas as vezes que você for iniciar uma jornada de um lead dentro do processo. Então, aqui a gente tem os tipos de leads. Eu tenho o new player, cara que não sabe nada. Então, esse cara chegou no meu Canvas e eu coloquei ele ali e comecei a conversar com ele, criei um relacionamento, eu entendi que ele é um new player. Ele não sabe nada. Eu preciso ter um primeiro objetivo. Primeira coisa que eu preciso entender é qual é o problema que esse cara tem. Eu preciso entender também se ele tem fit com a minha empresa, se ele vai ser uma pessoa que vou continuar com ele no meu processo ou não. Vou tentar entender dele se o meu produto custa 10 mil reais, se ele pode pagar meu produto. Mas se meu produto custa 15 reais, 20 reais, 30 reais, aí eu não vou precisar me preocupar com o preço. Mas quando o meu produto tem um valor de ticket médio alto, eu preciso entender se esse cara tem dinheiro para pagar, para não perder tempo com ele passando ele dentro do meu processo. Né? Então, esse objetivo ele serve para quê? Para eu entender daquela pessoa em qual momento que ela está. Naquele objetivo ali, eu vou definir algumas coisas e eu preciso que aquela pessoa me dê um sim, para que ela continue seguindo o meu processo. Então, eu vou fazer perguntas na minha automação, eu vou fazer
análises, eu vou tentar estudar aquela pessoa para saber se realmente aquela pessoa é um lead que eu posso continuar com ela no meu processo, ou se eu boto ela numa outra área para que eu possa alimentando essa pessoa, nutrindo essa pessoa de uma forma diferente, recebendo meus e-mails, recebendo informações, mas que não levando ela dentro do meu processo para poder vender um produto para ela, porque aqui eu preciso ter um objetivo. Qual o objetivo que eu tenho para aquele lead? Que tipo de lead que é aquele? Ele entra na parte do new player, que ele não sabe, que ele já sabe que tem um problema, mas não sabe resolver. Ele entra na parte do player júnior, onde ele sabe que tem um problema, ele não sabe resolver e não sabe fazer. Faltou um F ali no fazer. E também tem o player pro, ele sabe que tem um problema, ele não sabe fazer, ele sabe que ele não sabe fazer, ele não faz, e ele sabe que existe uma solução. Depois eu tenho o player sênior. O player sênior é aquele cara que ele já sabe praticamente tudo, já viu o produto, eu preciso agora usar aqui gatilhos mentais para levar esse cara até a venda, dizendo algumas coisas que a gente usa. Escassez, tá acabando, só tem esse, são tantas unidades. Prova social, tantas empresas assim, assim, assim já compraram o meu produto, já fizeram isso, já resolvi problemas assim, assim, assado. Então eu preciso usar aí gatilhos mentais, eu preciso usar persuasão para acelerar a compra desse cliente, porque senão ele fica indefinidamente querendo se decidir e aí você acaba perdendo esse cliente porque ele ficou indeciso. Então você tem que usar ali gatilhos para poder passar esse lead de etapa e passar ele para o champion player. Quem é o champion player? É o cara que eu quero. Ou ele quer comprar, que eu já mostrei tudo para ele, já mostrei o produto, já mostrei a solução, já mostrei que ele tem um problema, já mostrei que ele não sabe resolver, já mostrei que se ele não resolver, aquilo vai agravar a vida dele. Ou aqui ele toma uma decisão. Ou ele quer comprar, ou ele não quer comprar. Se ele não quer comprar, eu vou anotar o motivo de perda. Se ele quer comprar, eu vou passar ele para o meu setor de vendas. Então, quando eu consigo levar um lead até aqui, nessa etapa de Champion Player, que eu passei ele por todas essas etapas aqui, e ele chega aqui e me diz que ele não pode comprar meu produto porque ele não tem dinheiro, eu falhei no objetivo. Porque o meu objetivo é entender se ele tem dinheiro para comprar meu produto lá no começo, para não perder meu tempo todo passando lead por toda essa etapa aqui. A validação. Essa validação é o quê? Eu vou validar se aquele cara pode passar ou não. Eu vou entender se ele pode continuar no processo ou não. Então eu tenho aqui no meu quadrinho aqui exemplos. Fazer perguntas de situação para identificar a posição do lead que ele entra no processo. Se eu identifico que esse cara não quer nada, que ele entrou ali por acaso, ele só estava de curioso, eu já validei que ele não serve para passar no meu processo. Quando eu entendo essa validação que eu fiz, eu tiro esse lead desse processo, passo ele para uma outra área. Então isso aqui é validar se o lead pode ou não pode prosseguir no meu processo. E a outra parte que eu tenho aqui são as ferramentas. Por quê? Eu vou anotar as ferramentas que eu uso para poder passar o lead nesse processo. Então eu vou usar a ferramenta de automação de marketing, eu vou usar o telefone, eu vou usar o WhatsApp, eu vou usar a Zenv, eu vou usar a Upmap, eu vou anotando todas as ferramentas que eu uso para poder ir passando esse lead ao longo do processo, para que eu possa entender depois e saber quais as ferramentas que eu estou usando. Então, se eu não uso uma ferramenta e aquela ferramenta está anotada ali que eu precisaria usar, eu vou ficar atento por que eu não estou usando essa ferramenta aqui? Por que eu não estou usando a ferramenta de automação? Porque esse cara não lê e-mail, porque ele não abre e-mail. Então é por isso que eu não estou usando a ferramenta de automação, mas eu estou usando aqui o WhatsApp. Então eu falo com esse cara pelo WhatsApp. Então eu preciso entender como que esse cara passa no meu processo, quais as coisas que ele usa. Então, quando eu coloco um lead no meu CRM, eu anoto o canal que ele fala. Eu anoto qual é o canal que ele está mais presente. Então, se esse cara está mais presente por exemplo, no Facebook, eu vou toda vez falar com esse cara pelo Facebook. Se eu achei que ele fala pelo WhatsApp, eu falo pelo WhatsApp. Se eu achei que ele fala pelo Telegram, eu falo pelo Telegram. Se eu achei que ele fala pelo telefone, eu ligo para ele. Então eu preciso entender aí como que esse cara se comunica. E esse tempo de estagnação? Eu não posso deixar um lead passando o meu processo, parando numa etapa e ficando ad eterno naquela etapa. Eu preciso entender que eu tenho tempo para poder passar esse cara de etapa.
porque senão eu vou criar um motivo de perda e eu vou entender que aquele cara não quer mais falar comigo, que ele não me atende, que ele não fala por modo nenhum, de canal nenhum. Então eu perdi o lead porque ele sumiu. Beleza. É um motivo de perda. Que vem logo à frente, motivos de perda. Quando eu não consigo passar esse lead ao longo do meu processo e vender um produto para ele, eu tenho os motivos de perda. O próprio CRM vai me dar esses motivos de perda. Mas eu posso entender que na própria parte de marketing, eu posso ter um cara que perdi aqui sem que eu tenha passado ele para o CRM, porque eu ainda não passei esse cara para o meu setor de vendas. Quem usa o CRM geralmente é o meu setor de vendas. Mas se no meio do caminho eu já perdi esse cara já me deu lost, e eu já dancei, cara, eu preciso anotar isso, porque esse motivo de perda eu vou entender depois por que eu estou perdendo o cara, em qual etapa que eu estou perdendo esse cara. Por que ele saiu do meu processo? Por que ele não quis comprar meu produto? Eu preciso entender isso. E, se possível, se ele puder me responder por que ele fez isso, melhor ainda, porque aí eu vou entender dele. Por que o meu atendimento às vezes está ruim, eu não estou sabendo falar com ele, ou meu vendedor foi grosso com ele, ou alguma coisa não agradou ele, meu produto tá caro, alguma coisa eu preciso entender quais são esses motivos de perda. Depois eu tenho as taxas de conversão. O que são essas taxas de conversão? Quando eu vou passando esse lead ao longo do meu processo, imagina que ele entrou no sabe nada, ele entrou no meu processo como new player. Ele cumpriu todas essas etapas aqui, e aí eu passei ele para player. Depois eu faço todas essas etapas de novo na parte de player, e ele vai para player júnior. E eu faço todas as etapas, ele chega em player júnior. Então eu vou depois medir quantas pessoas entraram como new player e chegaram a player, para que eu possa saber a taxa que eu tenho aqui de conversão de new player para player. Depois eu tenho a taxa de conversão de player para player júnior. Depois eu tenho a taxa de conversão de player júnior para player pro. Por que eu faço isso? Por que eu preciso entender essas taxas de conversão? Porque entendendo as taxas de conversão, de etapa por etapa, e até eu chegar no meu setor e mandar esse cara como um champion player, que é o cara que quer comprar meu produto para o setor de vendas, eu com essas taxas de conversão na mão, e também tendo as taxas de conversão do setor de vendas, eu vou conseguir chegar na meta de avanço. O que é a meta de avanço? É a forma que eu preciso para escalar o meu processo. Então, se eu conseguir passar o lead até o final, ele conseguiu chegar como champion player, eu passei ele para o setor de vendas. O setor de vendas tratou ele pelo CRM, depois eu vou explicar que a gente tem essas mesmas configurações aqui para o Canvas de vendas, aonde eu vou montar o pipeline do CRM. O que é pipeline do CRM, Márcio? São as colunas que eu tenho para chegar até o final do processo. Então, eu posso ter ali conexão, relacionamento e venda. Beleza, acabou. O cara vai comprar um produto. Eu posso ter também proposta, eu posso ter feedback, eu posso ter uma avaliação, depois um novo feedback, ele pode fazer uma retificação naquela proposta. Depois eu tenho lá o contrato, assinou o contrato, aí beleza, fechou. Eu dei um lead que virou ali um comprador daquele produto que eu estou vendendo. Então, eu entendendo também essas taxas de conversão que eu tenho ali, eu entendendo também tudo, como que o lead passou ao longo do processo, sabendo o tempo de estagnação de etapa por etapa, como que ele usou as ferramentas, quais foram as validações que ele teve que ter, e o objetivo, eu consegui levar um processo do início ao fim como uma coisa só. Eu tive o setor de marketing, ele executou a parte dele, o setor de vendas executou a parte dele, eu unifico os dois e faço uma análise, porque eu preciso entender quais são as métricas que eu gerei dentro desse processo. Quando eu consigo gerar essas métricas dentro desse processo, é onde eu consigo finalizar o meu processo e entender como que eu vou melhorar e vou escalar o meu processo. Então, eu pego as taxas de conversão e aí eu cheguei numa meta. Então, vamos supor, eu entrei com 100 leads aqui, passei por esse processo todo, chegou lá no final, vendi 10 vendas lá, tive 10 vendas, 100 pessoas, 10 vendas. Se eu quiser ter 30 vendas, eu vou pegar esse número 30, vou colocar na meta de avanço como 30 e vou voltar fazendo a mesma, se as taxas de conversão se mantiverem, eu vou voltar fazendo as contas pelas taxas de conversão até chegar ao resultado de quantas pessoas eu preciso entrar no começo do meu processo. Então, eu já sei que para eu atingir uma meta que eu desejo, aquela meta de avanço que eu estou falando,
Para eu aumentar a minha meta no final, eu tenho que botar tantas pessoas. Então, imagine que se as taxas se mantiverem e tudo que se mantiver, eu botei 100, saiu 10. Se eu quiser passar para 30, eu tenho que ter 300 pessoas aqui para poder chegar em 30 vendas. Se tudo continuar a mesma coisa, se as taxas de conversão forem as mesmas, se os públicos que eu conseguir colocar ali dentro passarem pelo processo da mesma forma, e daí eu vou entendendo qual é o tempo que eu tenho de venda, qual é o tempo geral que eu tenho de venda. Então, quanto tempo eu tenho para poder, qual é o tempo que eu demoro para botar um lead dentro do processo, chegar no final do processo com uma venda. Eu começo a entender qual é esse tempo, qual é o prazo que eu tenho de venda. Então, começo a entender várias coisas com esse processo. E é isso que é ter um dashboard, é isso que é ter um painel de controle. Você vai olhar o teu CRM, tem um monte de bolinha vermelha, você vai falar para o teu vendedor, pô, mas por que essas bolinhas estão vermelhas aí se era para tu ter falado com esse cara? Aí ele vai ter que te dar uma explicação. Não perdi. Então, mas não perdeu? Por que você não botou o motivo de perda? Então, assim, você começa a controlar os teus setores, você começa a entender como é que são as coisas, como é que elas funcionam, só em você olhar. Depois eu vou criar uma planilha, vou passar para vocês. Só em você olhar a planilha, você vai entender que se naquela etapa que eu estou ali, Player Júnior, para eu bater minha meta lá, eu tinha que ter pelo menos 50 pessoas, e ali eu só tenho 20, está faltando 30. O que eu preciso fazer? De uma a duas. Ou adiantar algumas pessoas que estão nas etapas anteriores, melhorando aí a comunicação com elas, ou colocar mais pessoas na entrada para chegar ali com 50, com tempo ainda para chegar lá no final e bater minha meta. Então é sinal que a taxa de conversão piorou, porque se eu coloquei os mesmos leads e a taxa de conversão piorou, e eu só cheguei ali com 20, era para chegar com 50. Então eu preciso aumentar a quantidade de leads no começo do processo, para chegar no final do processo, sabendo que eu consegui bater minha meta. Então, esses detalhes, essas pequenas coisas que a gente, às vezes, deixa de lado, que a gente não presta muita atenção que aquilo está acontecendo, é que quando você monta esse dashboard, você começa a entender como é que essas coisas funcionam. Como que você resolve esses problemas com antecedência. Como que você consegue melhorar o teu processo. Então, assim, é para isso que serve o dashboard. É para isso que serve montar um dashboard. É para isso que serve você entender como que as coisas funcionam dentro da tua empresa. Então, o dashboard ele não é só para você ter ali uma forma bonitinha de entender como que as coisas estão acontecendo. Não, ele serve para você tomar decisão. E quando você toma decisões certas, quando você começa a entender a tua empresa, quando você começa a analisar a tua empresa, quando você começa a pensar, né, com dados, quando você faz análise de dados, quando você entende como é que o processo funciona, as coisas vão funcionar muito melhor na tua empresa. Porque você vai ter um painel de controle para te auxiliar. Você não está fazendo as coisas ao acaso, você não está deixando as coisas acontecerem. Você está sabendo o que está acontecendo, você tem o início, o meio e o fim do teu processo. Você sabe quanto tempo você demora para chegar no final do teu processo. Você sabe quanto tempo aquele lead vai ficar dentro do teu processo para poder chegar no final e você vender um produto para ele. Então, assim, em cada etapa dessa que eu mostrei, a gente tem que ter um sim. Porque se eu não tenho um sim do cliente, ele não pode passar de etapa. Porque se eu faço uma pergunta para ele, por exemplo, a tua empresa hoje, ela tem necessidade de fazer marketing, ela já faz o marketing, como é que funciona? A pessoa vira para você e fala assim, não, a gente não pensa em fazer marketing, não quero fazer marketing. Ou seja, ele disse para mim um não, ele não quer o meu processo. Quando eu tenho um não, eu dou lote, eu perco esse cara. Quando eu tenho um sim, eu passo esse cara de etapa, para que eu consiga chegar na frente com esse cara comprando meu produto. Então, funciona assim, você precisa entender como que as coisas funcionam. E é isso que o dashboard do marketing, é isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente já está aqui com mais de 30 minutos. Eu falei que ia fazer um webinar de 30 minutos hoje. Toda sexta-feira eu faço esses webinars de 30 minutos. Depois eu vou gravar esse webinar e vou disponibilizar lá no meu site. Quem quiser depois
entrar lá no meu site, na parte de webinars, esses webinars de sexta-feira, o sextou, todos eles estão lá, e todos os que eu for fazendo, eu vou colocar lá para que você possa ter acesso a eles. E hoje eu queria falar para vocês isso aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais do que é um processo, do que é ter estratégia, do que é entender como que as coisas funcionam, por que a gente monta um painel de controle, o que é um dashboard. Isso daí que eu mostrei para vocês é um formato de como você vai montar o dashboard. Agora, existem ainda outras coisas que você precisa entender, e isso a gente vai passando mais à frente nos outros webinars, nas outras formas que a gente se comunica com vocês aí. Quem quiser participar, toda quarta-feira, às 5 horas, eu estou disponibilizando o nosso curso gratuito. Então, eu faço o curso gratuito online para que você assista, e depois, passando 6 dias, eu tiro essa aula que eu dei e entro com uma nova aula ao vivo na outra quarta-feira, às 5 horas. Mas quem quiser assistir toda quarta-feira, às 5 horas, você vai conseguir ver todo o meu curso gratuitamente. Quem for entrando depois, que não pegou todas as aulas, aí a gente vai ver uma fórmula aí, um jeito de fazer com que você tenha acesso a tudo isso aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, por enquanto, eu estou dando o curso gratuito toda quarta-feira às 5 horas. Basta que você preencha lá no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição e toda vez... E toca o sininho lá, ó. Se você marcar o sininho, toda vez que eu for fazer um vídeo, você vai ser notificado. E aí você vai lembrar de assistir esse vídeo aí para que você possa assistir. Quem me assistiu no Instagram, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, sexta-feira. Para quem me assistiu aí no Facebook, foi um prazer falar com vocês. Lembrando aí para as pessoas de Teresópolis, eu vou fazer dia 29 e dia 30 de junho um bootcamp. São 2 dias, sábado e domingo. Já tem aí nas minhas redes sociais o link para que você possa adquirir a tua vaga. São só 40 vagas, eu não posso colocar mais do que 40 pessoas. Então, quem quiser aí, tiver vontade de aprender um pouco mais sobre o dashboard do marketing, faça essa imersão comigo. Eu vou fazer isso presencialmente nesses dias. E foi um prazer falar com vocês. Agora eu libero todo mundo aí para ir tomar o chopp. Eu também vou tomar um chopp hoje, sexta-feira. Um abraço para todo mundo aí. Sucesso!